Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos 24b até o verso 34. Diz assim o texto sagrado: Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Evangelho de Marcos, capítulo de número 20. A poderosa insistência humana quando se pretende encontrar o que se procura. Há uma insistência, há uma decisão enraizada, fundamentada, radical, quando pleiteamos, quando queremos alguma coisa. Especialmente se esse querer concorda não apenas com os anseios que temos, mas com aquela ideia de realização, de plenitude, de complementação. É como se aquilo que desejamos fizesse parte do grande selo da nossa alegria. Quando eu e você temos desejos assim dentro da nossa alma, nós fazemos o que preciso for para chegar ao nosso objetivo. Neste aspecto, paga-se qualquer preço pelo objetivo em vista. Não importa o preço que eu tenho que pagar, se eu tenho que virar à noite, se eu tenho que me dedicar exclusivamente, se eu tenho que abrir mão de outros privilégios e prazeres para eu atingir o meu objetivo. Faça também o impossível, o possível e o impossível. A isso nós chamamos de sacrifício. O sacrifício é algo quase que livre, espontâneo, tranquilo. Parece que nem sentimos ser, de fato, um sacrifício. E nós também investimos tudo o que for necessário quando queremos alguma coisa. É a impulsividade, é este lado de reações emocionais que nos levam à mobilização e ação propriamente ditas, que dizem respeito aos nossos desejos, quereres, anseios e sonhos da vida. Quando eu e você queremos alguma coisa, nós procuramos a todo custo. Você leu comigo a história de uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos. O que significa dizer que essa mulher tinha sangramento todos os dias, durante 12 anos ininterruptos. Considerando o contexto social daqueles dias, a precariedade do sistema de saúde, a falta de assistência e, pior ainda, o excesso de rigor religioso, os preconceitos que existiam, especialmente quanto ao sangue desta natureza, considerado uma pessoa imunda. Dá para você imaginar o drama que essa mulher viveu durante 12 anos. A história é interessante porque essa mulher está no meio de uma multidão. Mas diferente de toda a multidão, a sua procura, a sua busca, redundantemente, é diferente. Ela não busca como os demais. Ela não procura simplesmente como os demais. A sua busca acaba se destacando, a ponto do próprio Jesus, ao ser tocado, ter percebido que algo diferente encostou nele. O fato dessa mulher ter tocado Jesus, não há em si neste toque qualquer tipo de milagre, misticismo, energia cósmica e etc, etc. Não, é apenas o reflexo de uma pessoa que está em desespero e crê que Jesus pode resolver o seu problema.
neste caso específico, um problema de saúde. Mas só para você ter uma ideia, a hemorragia naqueles dias era um sinal de maldição. A pessoa hemorrágica era uma pessoa imunda, ela não podia contactar ninguém, não podia viver na sociedade como uma pessoa normal. Ela era excluída socialmente e também por qualquer tipo de prática religiosa daqueles dias. Essa mulher sofria tanto que ela sequer podia sair de casa. Ela não podia, por exemplo, ter marido, porque o marido não podia tocar nela e muito menos ela tocar no marido. A coisa era tão grave que até dentro da sua casa, a lei proibia que ela tocasse os utensílios domésticos, porque tudo que ela tocava ficava imundo. Dá para você imaginar o sofrimento dessa mulher. Como ela sofreu, como ela viveu tanto tempo sozinha e excluída. E pelo fato dela não poder tocar em nada, olha que interessante, ela faz exatamente isto. Ela toca em Jesus. Se até então a sua vida se encerrava em ruas sem saída, não enxergava nenhuma luz no fim do túnel, não via qualquer possibilidade que pudesse remediar, ou pelo menos criar um paliativo para o seu sofrimento, não restava a esta mulher senão outra atitude: tocar pela sua fé. Especialmente porque essa mulher procurava algo, ela desejava alguma coisa. E com base nisso eu quero deixar com o seu coração a seguinte lição: no Senhor é possível encontrar bem mais do que se procura. E depois de tanto enfrentar dificuldades, lutas, essa mulher procura em Deus. Ela se aproxima de Cristo. E há algumas lições muito interessantes que vão disciplinar e, quem sabe, educar e inspirar o meu modo de buscar a Deus. Até porque nós percebemos que hoje na cristandade há um grande relaxamento, uma grande frieza, eu diria até uma grande normalidade na busca de Deus. Nós perdemos a concepção de que somos semelhantes a esta mulher, de que precisamos estar sempre em contato com Cristo, estar próximo dele, não importa o preço que temos de pagar para que esta experiência seja uma verdade. A primeira lição: neste caminho, nenhum obstáculo é impedimento. Você tem aqui uma mulher que busca o Senhor, ela tenta encontrar a resposta para os seus dramas mais terríveis. A sua existência há 12 anos estava completamente comprometida, pesarosa. Mas essa mulher não só encontra, não só experimenta a cura, mas ela encontra muito mais do que aquilo que ela estava procurando. E em primeiro momento, ela, apesar de todos os obstáculos, não se deixa impedir. É uma experiência que vem se tornando uma frequência na cristandade, na fé das pessoas hoje. Qualquer coisa impede. Qualquer coisa impede. Qualquer tipo de obstáculo, qualquer tipo de ocorrência, qualquer pessoa, qualquer circunstância tem impedido muitos de buscarem e especialmente de seguirem a Cristo, mesmo que eles estejam amargando uma grande necessidade. Nós poderíamos dar vários exemplos, mas o verso 24, na parte B, diz que grande multidão seguia Jesus, e era tanta gente que ele era comprimido. Ele ficava ali apertado, quase esmagado pelas pessoas. Muita gente, imagina a situação. Esse é o primeiro impedimento, que não impede a própria multidão, para uma mulher sozinha, que vivia escondendo o seu mal, porque se ela manifestasse a sua enfermidade visivelmente, ela seria quase que apedrejada, escorraçada dali. Essa mulher, como está, ela enfrenta essa multidão. Imagina, um empurra, gente com todo tipo de necessidade, devotos, curiosos, religiosos, e até os inimigos ali espreitavam Jesus à espera de uma fraqueza dele. Considerando que naquela época uma mulher dificilmente se aproximava tanto de um homem, ela vai se enfiando no meio daqueles homens todos. E se alguém a empurrasse, ela empurrava também.
ela simplesmente enfrenta tudo isso, porque de fato o seu coração pensava a seguinte coisa: o que importa é que eu alcance a Jesus, para que eu seja alcançada pelo poder de Jesus. O verso 25 diz que aconteceu que certa mulher, havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Há um certo desprezo no registro quando diz certa mulher, porque era uma mulher anônima, uma mulher sem qualquer significado social e que carregava sobre si vários estigmas, vários preconceitos religiosos, sociais. A hemorragia estava entre as piores situações de imundícia naqueles dias. Simplesmente por exalar sangue, um problema de saúde, ela era considerada imunda. Mas era também uma mulher sem identificação, porque ela se sentia talvez indigna, pecadora demais, miserável demais. A sua própria situação social e de saúde não permitia que ela buscasse sequer socorro e ajuda, porque de antemão já haviam preconceitos mantendo-a distante. Eu diria que hoje nós temos muitas situações que funcionam como verdadeiros impedimentos na busca de Cristo. Talvez gente que olhe para si mesmo e não se vê em condições de sequer se aproximar de Deus. Mas os impedimentos da atualidade são outros. A falta de uma decisão firme, de um compromisso verdadeiro com Cristo e com Deus. Pessoas que começam, mas não continuam, vivem zigue-zagueando entre buscar e não buscar. Há outro tipo de impedimento que é o apego e a aderência ao conforto pessoal. É aquela pessoa que não tem vontade, ainda que tenha vontade para tudo, mas se é para buscar a Deus, ela não tem vontade nenhuma, não há qualquer interesse. Ela não quer ocupação, não quer trabalho, não quer serviço, ela quer só crer e receber a bênção. E eu falo só crer, porque no pensamento dessa pessoa há um grande equívoco. Porque quem crê, enfrenta. Quem crê, busca. Quem crê, se enfia no meio da multidão. Quem crê, não desiste do Senhor. Quem crê, persegue a Deus até alcançar a sua bênção. A dedicação que as pessoas também exercem para elas mesmas, uma dedicação exagerada, egoísta, exclusiva a si mesmo, aquele tipo de crente que só pensa no trabalho, só pensa no dinheiro, nas riquezas, nos bens, só pensa nos estudos, só pensa no lazer, só pensa nas viagens, nos seus hobbies. Acaba que no fim das contas, essa pessoa não tem tempo para buscar a Deus, porque qualquer motivo é impedimento. Preste atenção numa coisa. Faça aí uma reflexão sobre a sua vida, eu vou fazer sobre a minha. Quais são as coisas que têm nos impedido de continuar na presença ou na busca do Senhor? Dê uma olhada, porque de repente esses impedimentos são insignificantes, bem menores do que a bênção que você pode encontrar na busca do Senhor. No Senhor é possível encontrar bem mais do que se procura. Neste caminho, nenhum obstáculo é impedimento. Neste caminho, nenhum esforço é espinhoso. Nada para essa mulher é trabalhoso, penoso, desumano, não é sobrecarga. Especialmente porque a sua necessidade é muito maior e mais pesarosa do que qualquer sacrifício. Afinal de contas, 12 anos com uma hemorragia diária, qualquer sacrifício é menos que isso. Diz o verso 26 que ela sofreu muito na mão de vários médicos, gastou tudo quanto possuía, sem tirar nenhum proveito disso, muito pelo contrário, piorando ainda mais. Todos os investimentos, toda a dedicação, todo o esforço e sacrifício dessa mulher entraram ralo afora. Por isso que agora o seu esforço não é espinhoso, não é pesado, não é trabalhoso. Eu até diria que ainda que assim fosse, valeria a pena. Porque eu e você estamos também acostumados a fazer coisas com muito sacrifício, com muito esforço. Eu conheci 2 ex-ovelhas que se formaram em direito.
E estudaram 5 anos, com muita dificuldade econômica, porque a mãe tinha uma renda muito baixa. Mas o pior desta experiência não era tanto os estudos, e nem tão pouco a questão financeira. É que elas tinham que viajar 128 quilômetros para ir e 128 para voltar, todos os dias. Eu fiquei contando mais ou menos, né? Tenta aí contar no seu curso de faculdade, para você ter uma ideia de quantas horas essas 2 meninas não passaram dentro de um ônibus. E não pense você que é pela Bandeirantes, Imigrantes, esses nomes chiques, não. É rodovia, meu filho, que se você não segurar a cabeça, você quebra o pescoço. Verdade. Serra, curva, poeira e assim vai. Tanto sacrifício. Essa mulher entendia muito de sacrifício, tanto quanto muitos de nós entendem de sacrifício. 12 anos doente, um sofrimento duradouro, prolongado, o enfrentamento de uma multidão, para que a todo custo ela toque em Jesus. E tudo que é muito complicado na experiência dessa história dessa mulher, se torna simples. Porque ela está decidida a procurar, a encontrar, a buscar o Senhor. Imunda, discriminada, excluída, o enfrentamento de todo tipo de preconceito. Então é verdade que quando Jesus diz que saiu o poder dele, ele procura identificar o que aconteceu, e ela se omite, se esconde, e com medo ela acaba se revelando. Porque ela temia a uma sentença da lei, ela poderia ser morta, se ela fosse identificada como uma mulher em sangramento, com hemorragia. Ela seria morta ali mesmo. Desesperançosa, com seus sonhos básicos, elementares destituídos, a sua saúde completamente comprometida, perdendo sangue diariamente, vivia anêmica, abatida, enfraquecida, debilitada, não tinha forças físicas sequer para fazer uma viagem mais longa, uma mulher solitária, abandonada, obrigada a viver enclausurada dentro da sua casa, não podendo ter qualquer tipo de contato social, não podendo se relacionar com homem nenhum, e sequer podia tocar em seus próprios objetos pessoais, determinada e condenada a viver como se ela estivesse morta. O desespero dela era muito grande. O sacrifício dela é o de tocar. Diz o verso 27 que quando ela ouve falar de Jesus, ela vem por trás dele e toca a veste de Jesus. Para quem gastou tudo o que possuía, todos os seus bens, piorando dia após dia, tocar é simples. Tocar é simples. Ela se esforçou. Ela enfrentou a multidão. Ela enfrentou a possibilidade de ser sentenciada antes de chegar a Cristo. Mas tudo isto se tornou muito simples. O sacrifício de fazer o que ela não podia fazer. Ela não podia tocar em ninguém. Ela se arrisca muito. Mas é exatamente como impura que é, ao tocar Jesus, que ela se torna uma pessoa pura. O sacrifício de fazer no anonimato, porque publicamente seria muito arriscado. E que tipo de sacrifício nós temos hoje? Olha, ir a um culto é um sacrifício. Ler a Bíblia pelo menos alguns minutos é um sacrifício. Orar alguns minutinhos também é um sacrifício terrível. Mas quando o futebol acontece, a gente não vê 2 horas passarem. A gente vai para o cinema e come aquela pipoca cheia de gordura, que reduz a nossa vida pelo menos 1 mês de existência, e a gente fica 2 horas assistindo um filme ruim, e outra filmarada ruim que tem por aí. Tem muito filme ruim. Eu quando entro no cinema, que eu assisto um filme, que eu começo a perceber que ele é ruim, eu vazo. Eu não assisto 10 minutos, vai ser ruim assim lá nos Estados Unidos, lá em Hollywood. É verdade, mas a pessoa fica. A gente vai para festa de aniversário, festa de formatura, a coisa mais chata do mundo é festa de formatura. Só o formando está alegre nesse dia, até o pai e a mãe estão revoltados. Dizem que para festa de formatura a gente só convida inimigo. Porque o lugarzinho chato, ele chama fulano, chama Beltrano, e aplaude, canta, e aplaude, joga chapéu para cima, ou coisa chata. E a gente vai.
Ir a um culto, orar alguns minutos, ler a palavra diariamente. Para essa mulher, nenhum esforço é espinhoso. No Senhor é possível encontrar bem mais do que se procura. Nesse caminho, nenhum obstáculo é impedimento, nenhum esforço é espinhoso, e neste caminho a fé é sempre recomendável. Porque ela dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. No coração e na mente daquela mulher sofrida pairava um só pensamento e um só sentimento: se eu apenas lhe tocar. Dá para você reduzir as suas realizações, as suas expectativas a esta palavrinha: apenas. Não estou dizendo que você deve parar de estudar, parar disso, parar daquilo, não. Mas de repente você deve reduzir um pouco o seu tempo para essas coisas e apenas orar um pouquinho. Apenas ler um pouquinho da palavra. Apenas reservar um momento da sua caminhada, sentar-se, quem sabe, na própria praia e contemplar o horizonte, pensando em Deus, agradecendo, falando com Deus. Apenas. Eu acho muito interessante, apesar de detestar, a tal da fisioterapia. O negocinho chato é fisioterapia. Desculpe os fisioterapeutas de plantão. Mas ô coisa chata. Eu fui fazer uma fisioterapia, eu tinha que fazer 20 sessões. Quando o médico me descreveu lá 20 sessões, eu já olhei para a cara dele e falei assim: nunca mais volto aqui. Não queria ver aquele médico nunca mais na minha vida. Ia mandar caçar o seu título, né, de Conselho Regional de Medicina, o seu CRM. Aí eu fui para a fisioterapia, e pega a bolinha, puxa a bolinha, vai bolinha, vem bolinha, vai bolinha, vem bolinha, vai bolinha, vem bolinha. Meu Deus do céu. Eu olhava aquele tanto de velho, aquele tanto de jovem, aquele tédio terrível. De vez em quando dava vontade de avançar numa fisioterapeuta, né? Mas eu me contive, irmãos, no espírito, me contive. Mas sabe o que a fisioterapia faz? Apenas apertando uma bolinha, ela fortalece os seus nervos, ela alivia as suas dores, ela cura os seus problemas, ela sara. Mas é um exercício simples, apenas uma vez por dia. Todos os dias, com 10, 20 sessões, o meu problema estava resolvido. Eu continuo detestando fisioterapia, mas eu tenho certeza que ela funciona. Apenas. A fé aqui, manifestada, influencia o modo de ser do ser. Ela diz assim: se eu, o que significa que ninguém deve tocar por mim, sou eu mesmo, é a minha fé, não é a fé da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, do meu pastor, é a minha fé. Esta atividade é da minha responsabilidade, é assumir aquilo que é próprio para mim, para se chegar ao que é próprio de Jesus. Receber pedido de oração é uma coisa inevitável, todas as pessoas nos fazem pedidos de oração. Mas você já percebeu que tem gente que não faz por merecer, não caminha, não busca, não procura, não ora, não lê a Bíblia e fala: ai, pastor, ora para mim, para Deus resolver os meus problemas. Não dá de falar assim: Senhor, aumenta o problema desse infeliz. Porque o infeliz não ora nem por ele mesmo, quer que eu ore. Eu sei que existe um intercessor, mas intercessão não significa orar por quem não ora, não é isso. Não é? Tem crente que não quer saber de fazer oração do Pai Nosso e fica cravando, liga para o pastor de madrugada: pastor, ora aí, pastor, é agora, é agora. Tem gente que marca até horário. Essa mulher não, ela fala assim: se eu tocar as vestes de Jesus. A fé dessa mulher é grande, exatamente porque é a fé que faz uso de atitudes pequenas. Olha, ela não abre o mar vermelho, ela não anda sobre as águas, ela não cura cego nenhum, mas a fé dela é enorme por causa das suas atitudes pequenas, mas são atitudes cheias de grandeza, porque são atitudes que mobilizam seu coração à busca de Jesus, à procura de Deus. É uma fé que vê tudo o que quer e precisa em Jesus, depois de tantos anos, não vendo nada que pudesse sanar o seu problema. Se eu apenas lhe tocar. Veja que o toque é desprezível, é insignificante, sem o lhe. Não é o toque,
é o lhe, é o pronome. Se eu tocar nele, se eu lhe tocar. Aqui nós encontramos o verdadeiro sentido e significado da fé desta mulher. Não é o toque em si mesmo, mas em quem ela se toca. Ou perdão, em quem ela toca. Em quem ela toca. Se eu tocar-lhe as vestes. A fé dela é uma fé de resultados imediatos. Diz a palavra que a sua hemorragia foi estancada e ela sentiu estar curada do seu flagelo. É uma fé capaz de tirar poder sem reduzir poder. O próprio Jesus pergunta para os discípulos: de mim saiu o poder, quem encostou em mim? Aí os discípulos, é claro, aproveitaram e tiraram um sarrinho, né? Falou assim: você está de brincadeira, então empurra danado, gente para lá, gente para cá, amassando a gente. Quem é que tocou no Senhor? Hã? Não dá nem para imaginar. Muita gente tocou em Jesus, mas ninguém tocou em Jesus como essa mulher. Ela toca em Jesus e tira poder de Jesus, mas sem reduzir o poder de Jesus. É uma fé que recebe e alcança até aquilo que ela não buscava, porque ao se identificar, ela se prostra declarando toda a verdade, e Jesus diz no verso 34, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Eu acho muito bonito a colocação que Jesus faz, ainda que a ordem aqui não seja tão decisiva, mas, pelo menos em termos de valor, filha, a tua fé te salvou. Essa mulher não foi ali buscar salvação, ela foi buscar a cura de uma hemorragia, mas ela encontrou muito mais do que aquilo que ela procurava. Filha, a tua fé te salvou. Sabe o que é fascinante na caminhada e na busca de Deus? É que quando você procura Deus por determinado objetivo, coisa, anseio, sonho, anelo, desejo, você encontra muito mais do que aquilo que você estava procurando. Além de encontrar aquilo que você estava procurando. Depois Jesus diz, vai-te em paz. Depois de 12 anos, sem dormir, sem ter paz, angustiada, triste, aborrecida, desanimada, infeliz. Agora vai em paz. É como se Jesus dissesse assim, a principal bênção que você precisava, você já tem, você foi salva. A segunda principal bênção, você precisa estar em paz. E a terceira principal bênção, fica livre do teu mal. O que significa dizer que a cura dessa mulher, ainda que ela aconteça primeiro, numa escala de valor e significado, é a terceira grande bênção. Ela recebeu 2 grandes bênçãos antes da grande bênção que ela procurava. Porque em Cristo nós encontramos muito mais do que aquilo que nós procuramos. Apenas um toque, mas um toque em Cristo para se chegar aos maiores milagres. Na busca do que se deseja para a vida, quando feito em Deus, é bem possível que eu e você encontremos aquilo que nós tanto precisamos. Neste caminho, o que nós pretendemos está sempre associado à nossa fé. Perdão que o meu slide ficou sem eu dizer. O que se pretende sempre estará associado ao percurso da fé. E é esse tipo de postura que se faz necessária para que você e eu alcancemos os nossos objetivos. Eu não preciso desistir deles. Eu não preciso alterá-los radical e profundamente. Eu só preciso reorientá-los. Quem sabe equilibrando as minhas buscas e procuras. A fé que é para chegar a Cristo, a fé que precisa estar, que precisa acontecer, que precisa ser em nós, para se chegar a Cristo apenas num toque, é a mesma fé que nos leva em paz. É a mesma fé que não encontra nenhum tipo de impedimento, ainda que existam impedimentos. É a fé que não mede esforços. É a fé que não conhece sacrifício, porque nada é difícil e penoso. É a fé necessária, recomendável ao coração, para que ele encontre muito além daquilo que ele procura. E a pergunta e a colocação que eu faço mais uma vez é esta: no Senhor é possível encontrar bem mais do que se procura. Que Ele nos ajude e nos abençoe. Amém.